Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana Belmonte e nosso vídeo hoje é sobre metodologia do trabalho acadêmico. Vamos falar especificamente sobre resumos e resenhas críticas. E aí, você tem dúvidas a respeito desse assunto? Vamos lá! Entre as dúvidas mais recorrentes dos estudantes em relação aos diferentes tipos de trabalhos acadêmicos feitos na graduação, está a diferença entre resumo e resenha crítica. Essa tem sido, inclusive, uma questão bastante trabalhada em sala de aula, nas disciplinas que eu leciono. Os estudantes sabem que sempre, ao longo do semestre, nós trabalhamos pelo menos com uma dessas duas modalidades, ou o resumo ou a resenha crítica. E eu fiz esse vídeo hoje para tentar auxiliá-los, né, a entender se existem diferenças, nós vamos ver que existem, e como é que são feitas, né, os aspectos formais, o porquê, né, nós chamamos diferente o resumo da resenha e por que é que nós temos esses diferentes habilidades a serem exercidas em relação a essas duas modalidades, esses dois gêneros textuais. Antes de falarmos sobre as diferenciações entre resumos e resenhas críticas, você deve ter em mente que toda produção acadêmica e científica envolve sempre um método e uma metodologia. Por método, nós entendemos todo aquele caminho percorrido para o processo de conhecimento. São as bases teóricas que iluminam a investigação sobre determinada realidade. Nós sabemos que, a depender da área do conhecimento, existem diferentes métodos científicos. Essas diferenciações elas se mostram claras quando nós comparamos, por exemplo, os métodos empregados nas ciências naturais, nas ciências exatas, nas ciências humanas, e o direito incluído nessas últimas. Mas a gente sabe que não é suficiente que nós tenhamos esse quadro teórico que vai guiar nosso olhar. É importante também que nós tenhamos um conjunto de técnicas que sejam validadas pela comunidade científica, que vão nos conduzir a como fazer e como passar por esse processo de construção do conhecimento. Então, são nas obras de metodologia de pesquisa que vocês vão encontrar as orientações sobre as variadas formas textuais que vocês desejam produzir, como, por exemplo, resumos, resenhas críticas, papers, ensaios, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Vocês vão perceber que existem conteúdos e formas previamente determinados que vão condicionar que esse processo de conhecimento seja um processo válido, né, considerado válido pela comunidade científica. Então, quando nós falamos, por exemplo, de metodologia da pesquisa nas ciências humanas, vocês vão ver uma grande variedade de obras a respeito disso. Especificamente em relação ao direito, eu queria trabalhar com vocês, fazer a sugestão de duas obras que são interessantes, sobretudo para quem está pensando em fazer pesquisa de campo, pesquisa empírica, não é isso? Eu acho que são duas boas discussões. A primeira dessas obras tem a ver com a obra do professor Eduardo Bitaco, professor da USP, Metodologia de Pesquisa Jurídica, publicado pela editora Saraiva. Eu acho que é um livro bastante interessante para vocês, é um livro que vai ajudar vocês a entender um pouquinho a discussão sobre o método. Ele traz algumas críticas, por exemplo, em relação à própria defasagem do direito, de descrever a sua própria metodologia, tentar, né, trazer essa reflexão mais voltada para o direito, essa tradição da pesquisa descritiva, dedutiva descritiva, em razão desse viés dogmático que ao longo de muito tempo permanece até os dias de hoje também. Vai discutir a importância do método científico na pesquisa do direito, em razão, né, dessa necessidade de você deixar claro, separar o senso comum, a ideia de opinião, em relação à produção de conhecimento científico. Outras questões que ele traz também é a questão da importância da interdisciplinariedade, que eu gosto bastante, outros pontos, né? A necessária relação entre ensino e pesquisa. Acho que esse é um ponto aí que temos melhorado bastante, os cursos de direito têm se apropriado cada vez mais, não é isso? Sido, né, tentado oferecer essa perspectiva mais criativa na pesquisa, né? E isso envolve não só o trabalho de conclusão de curso, mas para que a gente consiga utilizar esses diferentes gêneros textuais para
conseguir se aproximar dessa linguagem científica, né, nas formas de argumentação científica. Ele traz também diferentes técnicas de investigação teórica, empírica, projeto de pesquisa. Então, para quem está querendo, né, para além de saber sobre resumo e resenha crítica, esse é um bom livro para discutir um pouquinho sobre pesquisa no direito. Tem outro livro também que eu indico, que é da professora Maíra Machado, que se chama Pesquisar Empiricamente o Direito, que é da Rede Empírica em Direito. Eu tive a oportunidade de participar de um dos congressos da Rede Empírica do Direito. Tem sido um grupo que está desenvolvendo aí novas possibilidades de pesquisa no direito. Então tem nessa obra, essa obra está disponível na internet, vocês conseguem encontrá-la, falando sobre observação participante, entrevista, grupo focal, fala sobre pesquisa documental, pesquisas específicas em processos judiciais, estudo de caso também. Essas duas obras, né, considero que são boas sugestões para vocês que querem avançar, né, não só aprender os gêneros textuais mais simples, mas pensando aí num trabalho de conclusão de curso, duas boas sugestões para que vocês tenham essa discussão, principalmente na área do direito, a ciência do direito. Então vamos falar sobre resumos e resenhas críticas. Para falar sobre esses dois gêneros textuais, eu vou fazer referência a duas obras diferentes. A primeira delas, uma obra que eu considero clássica, eu estou falando da obra da Marina Marconi e Eva Lacatos, Fundamentos da Metodologia Científica, da editora Atlas. Eu acho que essa obra é uma obra muito importante para quem está querendo um primeiro contato com a metodologia. É uma obra que traz assim, de uma forma muito clara e muito tranquila, né, na sua leitura, uma sistematização dos diferentes gêneros. Então, nessa obra você vai encontrar como fazer fichamentos, como fazer resumos, resenhas, elaboração de partes de projeto, por exemplo, né, objetivo geral, objetivo específico, problematização, justificativa, as normas da ABNT também, atenção, né, para a edição da obra das autoras, para ter acesso a uma obra com a edição mais atualizada. Mas é uma obra que eu considero assim, muito importante para esse primeiro contato. Obviamente, para quem está seguindo, né, está pensando em um trabalho de conclusão de curso, ousar mais nas metodologias, né, buscar formas mais criativas e atualizadas, você tem outras leituras também para complementar, né, para além também dessa obra das autoras. Mas para uma primeira etapa, creio que seja uma ótima sugestão para vocês, e é com base nelas exatamente que eu vou trazer as reflexões sobre resumo e resenha crítica. Bom, em relação ao resumo, né, o que é que se diz, e as autoras também trazem novamente isso, vocês vão checar em outras obras de metodologia científica, vão ver as considerações semelhantes a respeito do que é esperado de um resumo, né? O resumo, o seu objetivo é trazer as argumentações concisas dos autores, as ideias principais que autoras e autores trabalham no texto. Então, esse texto pode ser variado, né? Você pode estar falando, você fazer um resumo de um artigo científico, ou fazer um resumo de uma dissertação, ou um resumo de uma tese, tá? Resumo de um livro, tá certo? Então, o resumo, ele traz essa necessidade de você apontar as ideias principais trazidas pela autora ou pelo autor que você está lendo. Aí você vai pensar assim, poxa, muito fácil, né, esse processo. Se a gente for pensar mais detidamente, existem pressupostos por trás dessa elaboração do resumo. O primeiro deles é que você tenha um exercício de leitura. E vou dizer para vocês que muitas vezes, né, se você não tem esse exercício de leitura, fica difícil destacar, né? Tem esse hábito de destacar o que é importante do texto. Então, toda vez que se fala, o resumo busca destacar as ideias mais importantes, há um subentendido aí que você tem o hábito, né, de fazer as leituras e consegue, né, com uma margem, obviamente, o que eu considero importante vai ser diferente do que você considera importante, mas existe uma margem, né, de temas e assuntos importantes tratados pelos autores ou autoras que você consegue identificar.
Então, o primeiro desafio, né, para você fazer um resumo, e qualquer outra atividade textual, é você ter esse hábito de leitura. E como é que você vai fazer esse resumo? De fazer menção com as próprias palavras das ideias principais, né, feitas por uma autora ou autor que você está lendo, significa parafrasear, né, significa, e as autoras trazem isso, a redução para um mini texto. É a redução do texto, né, que você está lendo, é como se fosse um mini texto do autor. Ou você vai utilizar, por exemplo, a paráfrase, né? É correto falar, eu vou parafrasear. Paráfrase significa falar as palavras de outro, né? Você somente sendo um porta-voz daquelas palavras. O resumo não é isso. O objetivo do resumo é que você habilite, né, em terceira pessoa, esse exercício de identificar o que é importante no texto. Então, fazer resumo não é utilizar nem ficar citando as mesmas palavras, né? Fazer a citação direta, não é isso? O objetivo não é esse. O objetivo não é mudar suas palavras, não é isso? O objetivo é que você exercite a visualização do que é importante para o texto. Mais interessante, o que é que o autor, né, ao escrever o texto, quis destacar como importante. Então, é um exercício seu. Nada de paráfrase. Falar, então, que fazer resumo seria equivalente a parafrasear as palavras da autora ou do autor é minimizar o seu trabalho, né? Inclusive retirando até essa capacidade que está sendo exigida no resumo, que é a sua capacidade de síntese, a sua capacidade de ler o que o autor trouxe e também aprender quais são essas partes importantes e de que maneira o autor fez essas articulações, essas afirmações, tá? Então, vamos combinar aqui, né, para abolir essa ideia de, ao fazer resumo, falar, é só parafrasear, né? Vocês estão diminuindo o trabalho de vocês. Né? Porque vocês não são ventrílocos do que disse o autor. Não é essa a proposta do resumo. A proposta é exatamente habilitá-los nesse exercício de leitura e também de identificar o que é mais importante. Mas como eu falei para vocês, existe essa tarefa aí subentendida que para identificar o que é importante, vocês precisam ter alguma capacidade de leitura. Porque, do contrário, ou tudo se torna importante demais, ou nada é importante, né? Então, você tem esse primeiro impasse, tá? Existem algumas dicas no próprio texto. Em geral, quando o texto é bem escrito, o título, por exemplo, já é um bom indicativo de qual é a parte central, o objetivo geral que está sendo trabalhado no texto. Obviamente, não resume tudo, né? Mas são alguns indícios, né? A introdução, que vai trazer explicitamente qual é o objetivo, as conclusões, aonde chega. Então, são aspectos do texto que você vai conseguindo ao longo do tempo, ainda que não conheça o tema, isso que é importante, você vai conseguindo identificar alguns pontos que aquela autora ou autor quiseram chamar atenção, né? Porque um bom texto, ele faz questão de articular um mesmo eixo ali central que a autora e o autor estão sempre te conduzindo. Então, essa já é uma sugestão, né, de como vocês conseguem fazer essa identificação. De fato, não considero que seja tão simples fazer isso, né? Como as pessoas falam. Obviamente, depois que a gente passa por outros gêneros textuais, ou quando a gente está falando, por exemplo, de uma pesquisa de campo, o nível de dificuldade vai incrementando. Mas essas atividades que são feitas, né, e sobretudo o resumo, ele é uma primeira etapa para que você comece a se apropriar de alguma dessas habilidades que são exigidas nesse processo de conhecimento, né? Então, esse primeiro contato com o resumo
é exatamente para que você tenha a capacidade de avaliar, né, o que é que o autor está tratando, de que forma que ele está tratando, quais são os pontos principais, né, que ele está destacando. Então, passada essa ideia, né, do qual é o objetivo do resumo, destacar sobre o que trata o texto, como a autora ou o autor abordou o texto, né, como é que ele utiliza dados, não utiliza dados, como é que isso é feito, tá? Então, passada essa primeira etapa, nós percebemos aqui, e aí também fazendo referência, né, à norma ABNT NBR 6028 de 2003, nós vemos que existem 3 diferentes tipos de resumo, tá? O primeiro tipo vai estar especificado também na obra das autoras que eu estou mencionando para vocês, seria a existência de um tipo de resumo chamado resumo indicativo ou descritivo. A ideia é que se faça um resumo voltado apenas aos pontos principais trabalhados pela autora ou pelo autor, sem apresentação de dados. Isso significa que você vai identificar, né, quais são os pontos principais, a autora busca chamar atenção para isso, 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 em razão disso, disso, e conclui em tal sentido, né? Este tipo de resumo é um resumo que ele não exige apresentação de dados, por exemplo, tá certo? Então você não vai expor, por exemplo, com base em que tipo né, que tipo de indício, que tipo de evidências que a autora faz determinadas afirmações, né? Então é uma apreciação genérica, tá? Sem detalhamento desses dados, tá certo? Bom, como visto, esse tipo de resumo, que é esse resumo indicativo descritivo, ele não tem capacidade, por exemplo, de substituir o texto da autora ou do autor. Estou dizendo em que sentido? Eu estou dizendo que, por exemplo, você está procurando um determinado livro. Vamos pensar aqui sobre história do direito, né? Aí você está analisando, por exemplo, se você deve ou não adquirir essa obra e se ela traz um conjunto, né, de ideias que estão dentro do que você está buscando. Aí o que você vai fazer? O que é indicado? Você vai buscar, né? Você pode buscar um resumo sobre a obra, né? Nesse resumo sobre a obra, por exemplo, se for nessa modalidade do resumo indicativo descritivo, você vai ter pouquíssimos elementos para poder fazer análise, entendeu? Pouquíssimos elementos, porque dele você não pode extrair todos os aspectos, inclusive os dados que estão sendo utilizados pela autora ou pelo autor. Então, esse resumo é né, só um apanhado geral dessas ideias principais, mas sem o detalhamento necessário. Então, você como leitor desse resumo, você acaba sendo obrigado a ir à fonte original para, né, acessar. Você com um resumo indicativo, você tem essa ideia primeira sobre o que trata, mas você tem muito poucos elementos para fazer a avaliação de como é que essas argumentações são construídas, por exemplo. Tá? Em relação à segunda modalidade, que é o resumo informativo analítico, aí você já tem um detalhamento maior. Tá? Esse resumo, né, analítico, ele geralmente é feito para que você conheça como é que o autor ou o autor trabalha determinado artigo, obra, né? Específica. Então, é um resumo mais detalhado, é um resumo que vai detalhar, por exemplo, como foram obtidos os dados, de que forma é feita a argumentação, há um detalhamento em relação à metodologia. Então, esta segunda modalidade de resumo é uma modalidade um pouco mais elaborada, tá certo? E a terceira modalidade é a modalidade que ela traz de resumo crítico, olha só. Essa modalidade de resumo crítico é comparada, não é isso? Também a modalidade de resenha crítica, tá? Então veja, você tem uma dupla terminologia, né, que vai te levar para
um mesmo tipo de conteúdo. O resumo crítico, então, ele traz a exigência com que você explore as ideias principais, descreva os passos argumentativos e, inclusive, trabalhe, né, as questões metodológicas, explore. Né? O autor caminhou pela pesquisa, fez uma pesquisa qualitativa, buscou dados em tal lugar, argumentou no seguinte sentido, discordou, concordou com as pesquisas já produzidas nesse sentido. E, para além disso, o resumo crítico exige também a sua apreciação pessoal. Nós temos um avanço de etapas. Se nas duas primeiras nós precisávamos expor, por exemplo, a síntese das primeiras partes, sendo na segunda modalidade a forma analítica, de resumo analítico, solicitado também que eu apresente alguns elementos e alguns dados e que esse resumo possa vir de alguma forma a substituir ao texto principal, nos seus elementos mais centrais, inclusive também elementos metodológicos. Nesse resumo crítico, nós estamos falando de um passo para além dessa capacidade do autor de avaliar o que é que o outro autor quis falar. Então, nós estamos falando de uma modalidade que vai exigir um julgamento crítico daquele que escreve o resumo. E para isso, a própria norma regulamentar, né, da ABNT, ela vai trazer a necessidade de que sejam especialistas que façam uso dessa modalidade de resumo crítico. Por quê? Porque para além dessa capacidade, dessas habilidades já de elaborar síntese, identificar a metodologia, o resumo crítico, ele permite com que essa pessoa que escreve consiga avaliar não só em relação aos elementos restritos do texto, mas também consiga fazer essa análise paralela com relação a um tema em que essa pessoa já é especialista. Então, nós estamos falando aqui da possibilidade de crítica quanto à forma, crítica ao conteúdo, crítica quanto à estética, crítica quanto aos elementos que foram considerados pelo texto ou deixaram de ser considerados. Então, esse resumo crítico, ele em geral, ele é feito por pessoas que já são especialistas no tema, já têm algum tempo, alguma trajetória no assunto. Então, a avaliação nesse ponto é uma avaliação crítica qualificada, né? Esse julgamento ele não vai só ponderar, né, os elementos previstos apenas dentro do texto, mas também ele vai extrapolar para uma análise considerando, né, o que já tem de produção a respeito disso, quais os pontos inovadores, pontos positivos e pontos negativos. E por fim, como é que funciona o modelo do resumo? Então, a primeira parte do modelo, você vai ter acima, né, um corpo do texto, e acima você vai colocar os dados, né, da obra, considerando as normas da ABNT. Então, você tem o sobrenome caixa alta, depois o restante do nome, ponto, título do livro, depois subtítulo, cidade de publicação, editora e ano de publicação, essa sendo a formatação a mais básica possível dessa citação de referências. E abaixo no corpo do texto, aí você vai ter uma síntese a depender, né? Nós vimos da modalidade que você está escrevendo. Essa síntese, ela deve ser feita na terceira pessoa, em geral e principalmente, né, a última modalidade, que é a modalidade do resumo crítico, é indicado que não seja feita qualquer citação direta, inclusive, e também ela deve observar, né, a parte que trata das ideias centrais do texto, ela deve observar uma sequência cronológica que é estipulada pelo autor da obra que você está analisando. Então, esse seria um formato básico do resumo, né, de como produzir esse texto, uma forma do texto do resumo. E também um outro texto que eu também quero pontuar para vocês, além, né, Marconi e Lakatos, é também um texto da professora Renata Mendes, que foi publicado na revista Espaço Acadêmico. O título do trabalho dela é A Importância Adequada da Estruturação de Resumo e Resenha. Tá? Eu indico também a leitura, eu vou colocar
nas informações também abaixo do vídeo para vocês. Eu também utilizei esse artigo para refletir um pouquinho sobre, né, os limites e as diferenciações de resumo e resenha. E utilizei bastante para pensar aqui essa segunda parte, sobre a diferença da resenha crítica para aquelas primeiras duas modalidades de resumo. E o que é resenha crítica? Então, a resenha crítica é uma análise minuciosa do texto que você está analisando. Então, o que é exigido do ou da resenhista? Como nós vimos, a última modalidade de resumo crítico, ela se aproxima muito a essa modalidade que nós estamos tratando agora, com outra terminologia, porém com conteúdos aproximados, que é a resenha crítica. O que é que nós temos aqui de novo? Como eu havia dito, primeiro, em geral, quem costuma fazer esse tipo de gênero textual são pessoas que são especialistas no tema. Ou seja, a resenha crítica ela é muito valorizada porque o autor, além da óbvia capacidade de leitura, capacidade de sintetizar muito bem os aspectos principais do texto, as questões metodológicas, né, as conclusões, a coerência do texto, ele também tem a capacidade de avaliar globalmente, né, como é que se situa, qual o valor desse texto em relação a tudo que foi produzido sobre o tema. Então, a resenha crítica, ela é, em geral, analisada e elaborada por essas pessoas que têm uma trajetória, já uma trajetória e experiência em relação a esse tema e que têm essa capacidade de julgamento. E para que é bom a resenha crítica, por exemplo? Primeiro, a resenha crítica, vocês vão ver essa modalidade, também é modalidade de resumos, né? As modalidades até mais simples de resumos, sendo disponibilizadas, por exemplo, em periódicos nacionais e internacionais, né? As duas opções são interessantes. A resenha crítica, mais ainda. Por quê? Porque vai considerar, então, que as outras pessoas que por acaso queiram buscar determinadas obras e queiram saber se essas obras elas têm temas ou tocam em assuntos que sejam pertinentes para você que está pesquisando, por exemplo, elas sejam analisadas por quem já tem muito tempo, né, de leitura sobre o tema, que já conhece muito todo tipo de leitura, sabe se a leitura, se o texto está atualizado, se não está atualizado. Então, ter uma análise de uma pessoa dessa, uma resenha crítica, né, desse ou dessa especialista, é algo que é muito importante para nós, por exemplo, escolhermos, né, literatura pertinente. Às vezes você gasta, por exemplo, um grande tempo, né, lendo determinada literatura, você descobre, por exemplo, que a literatura ela não reflete uma posição que é compartilhada pelos autores contemporâneos, por exemplo. Ou então que ela foi feita utilizando-se de metodologias, por exemplo, metodologias questionáveis, né? Os dados utilizados são dados que a comunidade científica, por exemplo, ela é muito temerária, né, quanto à metodologia empregada, né, os tipos de dados utilizados, a forma de produção de evidências. Então, veja, análise feita por esse resenhista crítico, ela é muito importante para nós para fazer uma avaliação desse valor da obra e como é que ela se situa. Então, se a gente for fazer uma diferenciação entre, resumo, as modalidades, né, as duas primeiras modalidades mais simples, e a resenha crítica, nós estamos falando que, em primeiro momento, o resumo ele busca avaliar a sua capacidade de síntese. Sua capacidade de síntese, atenção, para a compreensão de um determinado texto de um determinado autor. Agora, se nós estamos falando sobre resenha, aí nós estamos falando de um exercício muito mais complexo. Eu não estou falando só de saber o que o autor quis dizer. Mas sim, se ele quis dizer, ele é relevante, é pertinente, é válido, segue, não é isso? Todos os requisitos metodológicos estabelecidos pela comunidade científica. Então, essa análise ela é muito mais complexa. Aí você vai me perguntar assim, mas professora, então por que é que a gente é exigido na graduação de fazer uma resenha crítica? Obviamente, essas modalidades, elas são flexibilizadas porque elas estão ocorrendo ao longo desse processo de formação.
Então, quando nós estamos na graduação, falar em resenha crítica, ainda que eu tenha explorado com vocês um pouco os detalhes, né, os requisitos de como funciona cada modalidade, a proposta na graduação é que você faça esse exercício de amadurecimento intelectual. E aí você, agora, tendo essas informações, todas essas informações à sua mão, você já sabe, por exemplo, que o resumo ele é uma atividade menos complexa do que uma resenha crítica. Né? Isso se nós não estivermos falando dessa modalidade do resumo crítico. Mas, em geral, esse resumo, né, que os professores pedem, se ele não pede uma avaliação pessoal, que seria o equivalente desse resumo crítico, ele está se referindo apenas à sua capacidade de compreensão. Tá? Então, esse é um primeiro passo. Certamente, também quando se pede, eu também costumo colocar nos trabalhos, né, a solicitação para que faça uma resenha crítica, não é levando em conta esses limites fechados, de que é necessário ter um conhecimento geral sobre o tema. Não é essa a proposta. Mas quando se pede qualquer apreciação crítica, seja pela terminologia, resumo crítico ou resenha crítica, está se buscando essa capacidade do estudante de fazer uma ponderação. Né? Como se presume que o estudante ainda está criando, né, todo esse campo de conhecimento, o que é ideal quando a gente fala de resenha crítica é que essa estudante ela vá atrás de outras leituras para conseguir estabelecer parâmetros. Né? Então, quanto mais a estudante ou estudante fizer esse exercício de ir em busca de outras literaturas para conseguir estabelecer parâmetros, vejam, não é só uma questão de opinião, né? Nós estamos falando aqui de metodologia científica. Então, não se trata de colocar a minha opinião, se trata de fazer um exercício de buscar outras literaturas que tenham a ver com o tema e conseguir fazer ali uma primeira análise. É um primeiro exercício, né? São exercícios iniciais ainda, para que posteriormente você consiga desenvolver essa capacidade de avaliação crítica e, no seu tema de análise, você possa fazer uma verdadeira resenha crítica. Em relação à forma da resenha crítica, como é que funciona? Bom, as últimas resenhas críticas que eu vi, inclusive, foram publicadas, por exemplo, em periódicos nacionais. Então, se você estiver falando de uma resenha, ou até mesmo de um resumo que seja publicado em periódico, ele segue algumas formas da própria revista, que a revista estipula. Então, tem algumas, por exemplo, na resenha, eles não vão pedir que no campo superior venha constar um nome igual da obra. Você pode até criar um título fazendo uma interlocução, né? Você, já especialista naquele tema, você pode criar um título para mostrar aí onde é que se insere essa análise que você está fazendo desse livro. Então, necessariamente, o título precisa combinar com o nome da obra que você está resenhando. Né? Outros elementos super importantes da resenha crítica tratam, por exemplo, da exposição das credenciais do autor ou autora de quem você está fazendo essa resenha. Então, veja, pressupõe-se que esse especialista ele vai conseguir situar, né, essa linha de raciocínio que está sendo utilizada no texto. Ele vai apresentar, inclusive, o autor, né, e conseguir fazer essa articulação, não é isso? Do autor, da posição teórica que ele segue ou se ele diverge, não é isso? Situá-lo no espaço e no tempo. Então, essas credenciais do autor, fazer essa exploração, é uma tarefa do resenhista. Descobrir quais são os contextos históricos e qual a abordagem teórico-metodológica que influencia esse autor que você está elaborando a resenha. Com certeza, também a resenha crítica também abrange a síntese das ideias principais, abrange também a descrição da metodologia empregada e de forma bastante detalhada. E ao final vem a parte, né, que é a mais valiosa do texto, que é a própria crítica, não é isso? Passadas essas partes iniciais da resenha, do corpo de texto da resenha crítica, você vai passar para o juízo de valor propriamente dito. O que é que vai considerar nesse juízo de valor?
São várias possibilidades de críticas, né? E quando falo críticas, é uma apreciação que está considerando levantar pontos positivos e pontos negativos do texto. Então, eu posso fazer essa análise em relação ao estilo, à própria coerência, né? A linguagem, como foi utilizada, o estilo utilizado pelo autor, a forma metodológica empregada, os tipos de dados utilizados, a qualidade dessas evidências, né, a qualidade dos dados, a capacidade argumentativa, a coerência, né, entre as evidências e as considerações que se tece a respeito disso, né, ou as conclusões. São vários elementos que podem ser objeto dessa crítica. E o melhor é que a resenha crítica ela exponha tudo isso de forma muito detalhada. É por isso que a gente fala que tem que ser feito por uma especialista ou um especialista do tema, porque ele tem que ter toda essa expertise e esse conhecimento sobre o assunto para poder avaliar esse trabalho. Outra parte também desejada do trabalho, que é necessário que o resenhista também se atente, é a possibilidade dele indicar outras obras, né? Obras que tenham a ver com aquele texto que ele está analisando. Então, ele tem a capacidade de consignar, olha, tem um texto, né, muito parecido que trata sobre isso, os assuntos dialogam, ou não, em sentido oposto. Né? Os textos recentes têm mostrado uma posição diferente dessa, mostram que essa, por exemplo, uma argumentação X, ela já não é mais válida para analisar determinada realidade social, por exemplo. Então, essa apreciação final também, indicação de literatura na resenha crítica também é um ponto interessante. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo demais, mas eu busquei trazer da forma mais detalhada possível. Eu vou compartilhar com vocês abaixo todas as descrições, referências bibliográficas do que eu estou falando, também algumas indicações extras, complementares, que eu acho interessante para que vocês vejam. Eu estou à disposição. Espero que tenham sido úteis as informações que compartilhei aqui com vocês. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.